Gente, abri uma outra live agora, tá? Aquela lá eu encerrei, abri outra, tava travando muito, tava travando para muitas pessoas, tá bom? Agora eu conectei no 5G. Vamos ver se vai estar melhor. Agora eu conectei para o 5G, tá, gente? Então, assim, reiniciei a live, tá? E é o que eu posso fazer, gente. A partir daqui eu não posso fazer mais nada, tá bom? Eu tô conectado no 5G agora. É para não é para não travar agora, certo? Se travar, gente, entra e sai de novo da live, tá? Boa noite para todo mundo. Nossa, só porque eu tô nervoso, né? É sempre assim, gente. Quando eu fico nervoso, as coisas começam a acontecer. Bom, gente, é vídeo ao vivo, a gente tá disposto a acontecer tudo isso, tá? Então eu vou pedir novamente para que vocês compartilhem a live, tá? Porque agora a gente iniciou uma outra live aqui, tá bom? Vamos compartilhando a live, tá bom? Que eu acho que agora vai, gente. Vídeo ao vivo é assim mesmo. É só para deixar o professor mais nervoso ainda, né? É só para isso que serve. O pessoal tá voltando. Obrigado, gente, por retornar. Vai compartilhando. Lídia Dói, tá tudo ótimo, querida. Beijo pra você, viu? Muito obrigado por estar aqui. Que bom, gente. Bom, eu acho que agora vai, tá? Então vamos, gente, eu vou começar a nossa aula. Vou trazer o celular aqui pra frente, virar o celular pra mesa. Eu vou começar mostrando alguns materiais pra vocês que a gente normalmente costuma usar no tricô, tá bom? Depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês os fios, tá? E aí a gente passa a botar a mão na massa, ok? Vamos lá. Gente, eu fiz roteiro, tá? Eu fiz roteirinho da aula, mas eu estou nervoso. Eu não vou conseguir seguir roteiro nenhum, gente. Eu vou tocar o barco pra frente aqui, tá? Não adianta, eu tô muito ansioso, eu não vou conseguir seguir roteiro nenhum, gente. Não vai adiantar, não. Já coloquei meu roteiro para lá e vamos que vamos, tá? Bom, gente, vamos lá. Lembrando para vocês que todos os materiais que eu mostrar aqui, o Bazar Horizonte vende no site, tá? Então, www.bazarhorizonte.com.br, você vai encontrar todos esses materiais que eu vou mostrar para vocês agora, tá bom? Então vamos lá, gente. Eu vou subir um pouquinho esse pedestal aqui. Vamos virar lá para o outro lado. Vamos virar aqui o meu celular para a mesa. Gente, vamos lá. A minha mesa é tão pequena, e eu tenho tanta coisa nessa mesa que quase não coube aqui, tá? Bom, gente, tricô, né? Pra gente fazer tricô, a gente tem que ter as agulhas, não é isso? Então, assim, aqui eu trouxe para vocês algumas agulhas retas, né? Foi aqui onde tudo começou. Muita gente começou a fazer tricô nessas agulhas, tá? Essas são as agulhas retas. Então, eu tenho aqui agulhas de plástico, né? Que a maioria de vocês deve conhecer. Essas são as de plástico, tá? Nós temos também as agulhas de madeira, tá? E nós temos também de metal, tá? São alguns dos materiais aí de agulhas que a gente tem para trabalhar o nosso tricô, ok? Essas são as agulhas retas. Eu, Marcos, não trabalho mais com agulha reta, ok? Eu trabalho hoje com agulha circular por questão de ergonomia. Para quem tricota muito, para não sentir dor no braço, a gente passa a trabalhar com agulhas circulares, tá? Então, agulhas circulares, eu trouxe algumas aqui para vocês, para a gente dar uma olhadinha, olha. Essas agulhas, elas são agulhas intercambiáveis, tá? O que significa isso? São agulhas, gente, que a agulha, ela é solta do cabo, né? Então a gente compra o parzinho. Essa daqui é da Knit Pro, a linha Symphony, tá? Então, o que acontece? A gente compra o parzinho, vem assim. A agulha, na numeração que a gente quer.
junto com a agulha, e isso é separado, tá? A gente precisa comprar os cabos, tá? Então a gente compra cabo de 60 centímetros como esse aqui é de 100 centímetros, tá? Temos também a de 80 centímetros, que aqui eu tô usando em outro projeto, tá? Então a gente compra, além do par, a gente compra o cabo, tem que comprar separado, tá, gente? E cada cabo que a gente compra, vem aqui algumas ferramentas que eu quero mostrar para vocês. Eu vou montar uma agulha aqui, circular, para vocês verem como é que é montado. Então, olha, eu tiro da agulha, do pacotinho, eu tiro o cabo, tá? E vem junto, gente, essas ferramentas. Eu quero mostrar para vocês o que é cada coisa aqui, tá? Ó, quando a gente tem agulhas circulares intercambiáveis, vem 2 terminais, tá? E vem essa ferramenta. Então, para que serve essa ferramenta? A gente vai pegar a nossa agulha, tá? Ó. No cabo tem um furinho aqui, olha. Tem um furo, tá vendo? Olha, que a gente encaixa essa ferramenta aqui nesse furo, tá? Isso daqui serve, gente, de apoio para a gente poder, olha, vir aqui e rosquear a nossa agulha, tá? Ó, a gente rosqueia, tá? Para ela não ficar solta, a gente tem essa ferramenta para travar. Então, olha, eu seguro com a minha mão aqui e dou uma apertada. Travei, tá? Então, um lado da agulha eu já montei. O outro, eu venho aqui, faço a mesma coisa, coloco a ferramenta no buraquinho aqui do cabo, pego a minha outra agulha e rosqueio aqui. Na hora que eu rosqueei, eu tenho a ferramenta que ela me dá apoio para apertar essa agulha. Pronto, a agulha está montada, tá? A partir daqui eu já começo a trabalhar o meu tricô, ok? Tem também os terminais. Para que serve? E para desrosquear a mesma coisa, gente. Olha, coloca a ferramenta e giro e a agulha fica desrosqueada, tá? O terminal, gente, é o seguinte. Às vezes a gente está fazendo um outro projeto e a gente precisa dessa agulha, tá? A gente precisa dessa agulha. Aí eu não preciso deixar os pontos de qualquer jeito. Eu venho, olha, desrosquei a agulha, eu venho e coloco o terminal aqui, olha. E rosqueio esse terminal, tá? Ó, rosqueio, pronto. Os pontos que estão no cabo da agulha, eles não vão escapar, porque o terminal segura esses pontos, tá? Em várias técnicas, a gente precisa trabalhar com 2 pares de agulha. E às vezes, para não atrapalhar, a gente tira um e deixa assim, tá? Então é para isso que serve, para deixar os pontos em espera, para não escapar os pontos que eu preciso da agulha para trabalhar em outro projeto. Isso é uma coisa que agulhas intercambiáveis facilitam o nosso trabalho. A gente pode trocar a agulha. Às vezes a gente tem que trabalhar com a agulha 5 milímetros, depois com a 6. Eu só desrosqueio, entendeu? Tá? Então é assim que funcionam as intercambiáveis. Tem as fixas também. As fixas a gente não desrosqueia o cabo. A agulha já é presa ao nosso cabo. Então eu não preciso desrosquear. Tá? Mas também eu não consigo tirar a agulha, certo? Se eu vou para um outro projeto, a minha agulha vai ficar presa lá no projeto, tá bom? Então é assim que funciona quando a gente compra uma agulha intercambiável, tá? Vai vir aqui a ferramenta, vai vir os terminais, tá bom? O cabo eu tenho que comprar separado da agulha, beleza? Então aqui, olha, você compra cabos de vários tamanhos, tá bom? Temos também, gente, de agulhas de tricô, as agulhas de 2 pontas, tá? Que são essas daqui. Isso daqui já é para um tricô mais intermediário, né? Que a gente faz tricô aqui nessas agulhas. Olha, ela tem 2 pontas. Ela tem ponta deste lado e ela tem ponta deste lado. Então, a gente consegue trabalhar aqui tricô tubular. A gente trabalha com
4 agulhas, que aí a gente faz assim, olha. A gente faz um quadrado com as agulhas, tá? Ó. Tá vendo? Os pontos ficam divididos nessas 4 agulhas. Com a 5ª agulha, eu venho tecendo os pontos. E dessa forma eu faço o tricô tubular, tá? Pode também trabalhar com 3 agulhas de forma triangular, tá? E com a 4ª agulha eu venho tecendo os pontos, tá? Eu não vou me aprofundar nessas agulhas de 2 pontas, porque isso daqui já é um tricô um pouco mais intermediário, tá? Mas existem essas agulhas, elas são muito utilizadas para fazer meias, tá? Normalmente quem faz muita meia de tricô usa essas agulhas de 2 pontas, tá? E todas elas, gente, tanto a agulha reta, como a agulha de 2 pontas, como a agulha circular, tem as numerações, 5 milímetros, 4 milímetros, tudo vai depender aí do que você quer trabalhar, certo? Bom, nós precisamos também, gente, de acessórios chamados marcadores. Eu tenho alguns marcadores aqui, esse daqui é o marcador cadeado, tá? Tem esse marcador grandão, que ele é muito usado para amigurumi, esse que é aberto, tá? Mas a gente pode usar no tricô também, tá? E tem os menorzinhos, tá? Isso aqui são marcadores de pontos. A gente usa para guiar a gente no nosso trabalho, ok? Marcos, eu não tenho marcador desse. Eu não consigo comprar, eu não acho, não tem problema. A gente pode fazer marcadores, olha só, com pedacinhos de fio, tá? Eu comecei a fazer tricô desse jeito. Quando eu precisava de marcadores e eu não tinha, eu fazia assim, tá? Porque daí, olha, você vem aqui na tua agulha e você coloca o marcador aqui, tá? Serve da mesma forma, tá? Então, olha, para você fazer esse marcador, você pega um pedaço de fio, tá? E você vai dar um nó. Aí você vai dar um nó do tamanho que é a tua agulha, tá? Vamos supor que a agulha aqui seja do tamanho do meu dedo, né? Então, eu venho aqui, olha, e dou 2 nós. Ó, pronto. O marcador tá feito, ok? E daí você vai cortar aqui o excessinho de fio e você tem aí os teus marcadores com fios, tá bom? Gente, claro, obviamente a gente precisa de tesoura, a gente precisa de alfinetes, quando for o caso, tá? Então, a gente precisa também de alfinetes. Em alguns casos, a gente também usa marcadores de carreira, tá? E aí a gente tem esses marcadores aqui, olha, que é manual, que eu vou girando e vou contando as minhas carreiras, tá? Tem um espacinho aqui para colocar a agulha, né? Então, eu fico aqui, sempre que eu trabalho uma carreira, eu vou contando. 5, 6, 7, 8, enfim, tá? Tem também esses aqui, olha, que é o marcador digital, né? Então, eu uso desse jeito, gente. Eu coloco aqui, olha, eu coloco no meu polegar, ó. Ele tem uma cinta aqui que você pode prender aqui no seu dedo, tá? Você prende ele aqui certinho no dedo. E aí, conforme você estiver tricotando, por isso que eu ponho no meu polegar, olha, porque eu tricoto aqui, né? Então, olha, você aperta e ele vai contando. Carreira 3, carreira 4, carreira 5, tá? Se o projeto exige que você tenha um contador de carreiras, quando a gente está fazendo um chale, por exemplo, que são muitas carreiras, tem aí esses contador para nos ajudar a acompanhar a receitinha, tá certo? Ó, esse aqui é o contador digital. Como eu disse, o Bazar Horizonte, gente, tem a maioria desses materiais, se não todos, gente, a maioria desses materiais aí vocês vão encontrar, beleza? Depois a gente vem para os fios, né, que é o nosso, que é um material também que a gente usa. Aliás, também, gente, fita métrica, tá? É o que a gente precisa. Então a gente tem uns fios aqui, olha, eu trouxe alguns modelos de fios para vocês, fio de algodão,
fio que troca de cor, matizado, fios para maxi tricô, que é um fio mais grosso, tá? Fios mais finos, também liso, e vai caindo tudo aqui, viu, gente? Minhas coisas aqui tá caindo tudo. Tem também, olha, esses fios que são os fios peludos, né? Que eles são bem peludinhos. E aqui o ponto que a gente trabalha indifere, né? Porque os pelinhos acabam escondendo o ponto. Então tudo isso daqui a gente pode usar no nosso tricô. A gente pode usar também, olha, o Barroco Max Color, que é 100% algodão. Também a gente pode usar no tricô, tá? O Anne também. O Barroco e o Anne são muito utilizados no crochê, mas no tricô a gente também pode utilizar, tá? Então, quando a gente compra o fio, a gente olha aqui no rótulo para você saber quais são as agulhas recomendadas. Aqui no caso é da 6 a 8, você vai ver a composição do fio, quantos metros ele tem, tá certo? A cor, a gente sempre tem que comprar, gente, de uma vez só as cores, para vir no mesmo lote, porque às vezes o lote, quando a gente compra em dias diferentes, o lote pode vir diferente. Quando isso acontece, a cor muda, gente. Isso já aconteceu comigo, tá? Eu achava que era balela, não é balela. A cor muda conforme o lote, ok? Então a gente tem que comprar sempre de uma vez só a quantidade de cor que a gente precisa para o nosso projeto, ok? Então você tem uma variedade de fios e cada fio vai pedir uma agulha diferente por conta da espessura do fio, tá certo? Agora a gente vai pegar, enfim, a nossa agulha, o nosso fio que a gente escolheu e a gente vai trabalhar, tá? Bom, gente, eu vou começar ensinando a vocês montar pontos na agulha, tá? Eu aqui decidi trazer duas formas de montar pontos na agulha para vocês, tá? Eu vou trabalhar com agulha de 2 pontas, gente, porque ela é pequenininha, eu tenho pouco espaço aqui e ela não tem cabo, que às vezes até o cabo me atrapalha aqui na gravação, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui o meu fio. Esse fio aqui que eu tô usando é o Harmony, tá, gente? Para as amostras e para o ensinamento de vocês aqui. Gente, vamos lá. Para montar pontos na agulha, existe a montagem de ponta longa, tá? A montagem de ponta longa, eu preciso deixar um excesso de fio suficientes para montar pontos na minha agulha, tá? Eu não posso vir aqui do início e começar a montar porque vai faltar fio, tá? Então, algumas pessoas com a prática já sabem mais ou menos quanto de fio que deixa para montagem, certo? Quando a gente está aprendendo, a gente não sabe. Então, uma das dicas é fazer o seguinte: você pega a agulha que você vai trabalhar, você coloca o fiozinho aqui, olha, e você vai dando voltas na agulha. Cada volta é um ponto que você vai trabalhar. Então, por exemplo, se eu for montar aqui com vocês, sei lá, 15 pontos, eu vou pegar aqui e vou enrolar 15 vezes, tá? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tá? Então, veja, eu seguro aqui um pouquinho mais embaixo e eu tiro da agulha. Ó, esse fio que tá aqui é o que eu preciso para montar 15 pontos na agulha, tá? Isso aqui é para montagem de ponta longa, gente. Na outra montagem, não precisa fazer isso aqui não, tá bom? Então, vamos lá. Você já sabe quanto fio que você vai ter que deixar para montar 15 pontos. Aqui onde eu estou segurando o meu dedo, que eu estou segurando o fio aqui, é onde vai a minha agulha, tá? Então, ó. Antes de colocar a agulha, eu vou mostrar para vocês o que a gente tem que fazer. Você vai fazer a sua mão, você vai fazer um formato de C. A letra C com a sua mão, tá? Você vai colocar o fio aqui, olha. Nesse C, tá vendo? Por cima, ó. Colocou o fio por cima, tá?
Para não ficar, gente, o fio frouxo aqui embaixo, esses fios todos soltos, eu faço assim, olha. Com os 3 dedos que sobram, esses 3 dedos de baixo aqui que sobram, você segura o fio, ó. Tá? Só para ele poder ficar preso aqui no seu C, ok? Aí sim você vem com a tua agulha. Então, o movimento de montar pontos na agulha é da seguinte forma. Com a agulha por baixo, tá? Olha, eu venho com a minha agulha por baixo, tá vendo? Ó, por baixo. Colocou a agulha por baixo, você vai mudar o movimento da tua mão. Você vai mudar o movimento assim, olha. Para você poder ver esse fiozinho que tá aqui, tá vendo? Então, qual que é o movimento, gente? É o seguinte, olha. A minha agulha, ela vem por baixo do fio que está no polegar. Olha, por baixo. Tá? Ó, por baixo. Aí eu vou com a agulha lá no fio do meu indicador. E aí eu passo a agulha por baixo também, olha. Tá vendo? Aqui no meu polegar ficou uma argola. Tá vendo que ficou uma argola aqui no meu polegar? Eu vou passar a minha agulha por dentro dessa argola, olha. Quando eu passo por dentro da argola, eu solto e aí eu abro os dedos assim, ajustando o ponto. Nessa hora a gente já monta 2 pontos ao mesmo tempo, tá? Então, olha, mais uma vez, eu viro a minha mão dessa forma, aí a minha agulha vem por baixo do polegar. Ó. Passo a minha agulha por baixo do fio que tá lá no indicador, aí eu faço uma argola no meu polegar, ó. Eu passo a agulha por dentro dessa argola e solto. Quando eu solto, aí eu puxo o fio. Pronto, mais um ponto montado. Para quem está iniciando no tricô, parece um bicho de 7 cabeças essa montagem, gente. Mas vai por mim. Você decora isso daqui muito fácil, tá? Então, ó, dessa forma eu vou montando. Eu costumo falar, tem gente que já monta ponto na agulha e aí reclama que um ponto é difícil. Eu falei, gente, se você aprendeu a montar ponto na agulha, que para você na época foi difícil, você aprendeu? Você não vai aprender a fazer um ponto diferente? Claro que aprende, tá? Ó. E assim eu vou, gente. Olha, sempre o mesmo movimento, tá? Sempre o mesmo movimento, tá bom? E assim eu vou montando os pontos na agulha. Essa daqui é a montagem de ponta longa que a gente chama, tá? No inglês ela é chamada de long tail, ok? A outra montagem que eu vou ensinar para vocês é uma montagem tricotada que a gente chama. Antes de iniciar, eu preciso fazer aquele nó, sabe aquele nó corrediço? Muito utilizado no crochê também. O nó corrediço nada mais é do que isso daqui, né, gente? Olha, eu faço um círculo aqui, passo o fiozinho por dentro do círculo, puxo aqui, olha, o fiozinho que tá vindo por baixo, ó. Pronto, aqui eu já fiz o nozinho corrediço, olha. Coloco a minha agulha dentro do nozinho. Ó. E aí eu ajusto, tá? Esse daqui é o nó corrediço, tá? Pronto, a gente começa assim essa montagem, tá? Com um nozinho corrediço, aí você vai virar para começar a montar os pontos. Então, gente, no tricô, a agulha da mão esquerda, ela é a sua agulha de apoio. É aonde vai ficar os pontos para você trabalhar. A agulha que fica na tua mão esquerda, direita, é a que vai fazer toda a ação, tá? Toda a ação. Então, o que você vai fazer? Eu vou fazer diferente, gente. Antes de ensinar essa montagem, por quê?
Porque essa montagem a gente tem que fazer ponto meia. E eu não ensinei a fazer ponto meia ainda para vocês. Então, eu vou primeiro ensinar vocês o que é um ponto meia, como é que eu trabalho um ponto meia. Depois eu vou para essa montagem, tá? Porque a gente tem que saber fazer ponto meia. Então, vamos lá. Eu vou montar aqui um ponto X, uma quantidade de pontos X aqui, tá? E para melhor visualização de vocês, eu vou tricotar no método americano, porque fica mais fácil de vocês verem o movimento do ponto, tá? Eu trabalho de forma continental, já vou explicar isso mais para frente, e fica mais difícil a visualização. Eu montei aqui uma quantidade de pontos, eu sempre dou um nozinho no final, para esse último ponto não ficar frouxo, tá? Vou virar para trabalhar. Gente, vamos lá. Eu vou fazer aqui no método americano, tá? Então vamos lá. Olha só, gente. Como eu disse para vocês, a agulha da mão esquerda, ela fica com os pontos para você trabalhar. É só uma agulha de apoio, ela só segura os pontos para você. A agulha da mão direita é que vai fazer o serviço, tá? Então vamos lá. Ponto meia. Gente, ponto meia. Se você olhar o ponto da tua agulha, você tem uma alça na parte de trás e você tem alça na parte da frente, tá? Aqui entra uma questão do ponto meia torcido. Então eu vou ensinar vocês a fazer o ponto meia que eu faço, que não fica torcido, tá? Que é a laçada que a gente dá na agulha. Eu coloco a minha agulha, olha só, nessa posição. Olha, eu venho da esquerda para a direita. Olha só, coloco a minha agulha dentro do ponto. Olha. Tá vendo aqui, ó? Eu coloco a agulha dentro do ponto, da esquerda para a direita. Tá? Aí, você vai pegar o fio do novelo e você vai laçar essa agulha. Ó, você vai laçar. Só que essa laçada, ela tem que ser da seguinte forma. O fio tem que vir de baixo para cima. Tá? Eu vou fazer de novo. Eu coloquei a minha agulha, vou laçar. A laçada, ela tem que vir de baixo para cima. Quando eu faço essa laçada, eu passo, olha, a laçada por dentro daquele ponto. E quando eu consigo fazer isso, eu derrubo esse ponto aqui, olha, que eu coloquei a agulha, eu derrubo. Tá? Pronto, o primeiro ponto meia já está feito. E aí eu repito isso, olha, da esquerda para a direita, eu coloco a agulha, dou a laçada de baixo para cima. Passo essa laçada por dentro do ponto. E aí eu derrubo. Da esquerda para a direita. Laço a minha agulha de baixo para cima. Passo essa laçada por dentro. E quando eu passo, eu derrubo. Tá? Ó. Sempre a mesma coisa. Ó. Reparem, o Marcos, ele faz o ponto meia pegando na alça da frente. Ele não pega na alça de trás. Por quê? Porque a laçada eu dou de baixo para cima. Tá? Ó, eu faço a laçada na agulha desse jeito, tá? Aí o ponto eu pego na alça da frente. Se você der a laçada desse jeito aqui, ó, de cima para baixo, o seu ponto fica invertido na agulha. Aí você tem que trabalhar o ponto meia na alça de trás, tá? Então, para você não ter que trabalhar na alça de trás, você não faz a laçada de cima para baixo, ok? Você faz de baixo para cima, ó. Colocou de baixo para cima.
Colocou de baixo para cima. Ok? Ah, Marcos, mas eu faço ponto meia na alça de trás e dá tudo certo. Beleza, gente. Aqui a intenção é para os iniciantes, tá? E eu não quero que os meus iniciantes de tricô façam o ponto meia na alça de trás, tá? Não é que é errado, não é isso. É porque, gente, essa estrutura do ponto de você trabalhar na alça de trás muda todo o teu tricô. O seu mate simples vai ser diferente. Gente, muda muita coisa, tá? Muita coisa. E se você não toma cuidado, você torce o ponto meia. E eu vou mostrar para vocês o que é ponto meia torcido e o que é ponto meia normal, tá? Então, os meus alunos iniciantes, eu quero que eles deem a laçada de baixo para cima, tá? Para trabalhar o ponto meia na alça da frente. Eu não quero viciar os meus alunos a trabalhar ponto meia na alça de trás, porque isso vai dificultar a vida dela mais para frente, tá? Olha só, cheguei no final, o último ponto da agulha, gente, olha só, último ponto da agulha. Coloco a agulha da forma como eu disse, laçada de baixo para cima. Passou, pronto. Aí o que acontece? Essa agulha que estava segurando os pontos, ela ficou vazia. Todos os pontos vieram para cá, para essa agulha, já na primeira carreira do ponto meia, tá? Agora, entra uma questão que é a seguinte: qual é o ponto que você quer fazer? Ponto de malha? Ponto de malha é quando o ponto meia fica só na frente do trabalho, no direito. Aí a gente vai virar para o avesso e reparem aqui comigo. Vocês estão vendo que quando eu faço o ponto meia do lado direito, o ponto meia faz esse Vzinho, como se fosse um coração. Quando eu trabalho o ponto meia do direito, automaticamente o avesso dele é tricô, tá? Eles estão interligados entre si. Quando eu faço o ponto meia do direito, eu faço o tricô do avesso. Então, se eu quero que lá do meu direito fique o ponto meia, o que eu vou fazer aqui? Ponto tricô, tá? Só que o ponto tricô, ele muda. Ponto meia, o fio, vocês viram, fica atrás do trabalho. Quando a gente vai fazer o ponto tricô, o fio ele vem para frente, tá? E a posição da agulha muda também. Veja, ponto meia eu não faço esse movimento aqui. Ponto tricô, eu vou fazer esse movimento. Agora eu venho da direita para a esquerda, olha, cruzando a agulha pela frente, ó. Eu não faço esse movimento. Eu faço esse movimento. E o meu fio, olha, está na frente do trabalho. A laçada, quando eu vou fazer ponto tricô, ela tem que ser feita da seguinte forma. O fio vai para cima da agulha e desce. Aí você vai passar o primeiro ponto e vai derrubar. Vai cruzar novamente dessa forma. O fio que está na frente do trabalho, você vai laçar a agulha, ó, de baixo. Deixa eu mudar a mão. Ó, de baixo para cima. Tá vendo? Olha, eu estou com meu fio embaixo, eu passo o fio de baixo para cima. E aí, eu faço o ponto tricô. Ok? Ó. E eu sempre vou fazer isso, tá? Então, na carreira de ponto tricô, o fio sempre fica na frente e a posição da agulha é sempre a mesma na carreira inteira. Tá? Ó, sempre a mesma, tá? Se você, na carreira do avesso, vai fazer o ponto tricô e ao invés de você vir com o teu fio de baixo para cima na laçada, você fizer o contrário, você fazer de baixo, ó, lá por trás e vem por cima,
Nessa hora, você vai fazer o ponto meia torcido, tá? Então, não é o fio indo lá por trás da agulha e vindo para frente. Não. Quando eu faço ponto tricô, o meu fio vem da frente, passa por cima e desce, tá? Ó. E aí eu vou trabalhando o ponto tricô. Gente, na arte do tricô só existe esses dois pontos, gente, tá? Não tem mais ponto nenhum, gente. É ponto meia e ponto tricô. É só esses dois pontos que existem, tá? Através desses dois pontos, a gente faz as variações. A gente mistura ponto meia com ponto tricô, tá? Ó. E a gente vai fazer os desenhos, a gente faz o tricô que a gente tem que fazer aí, só com esses dois pontos. Olha só, gente, aqui eu terminei uma carreira de tricô. Aí eu viro novamente pro direito e olha, eu já tenho duas carreirinhas aqui de ponto meia trabalhadas. E o avesso, duas carreiras de ponto tricô, tá bom? Eu tenho aqui um passo mais avançado do ponto meia do direito, ponto meia é ponto tricô do avesso, para fazer o ponto de malha, o ponto jersey, tá? Então, tudo isso aqui que eu mostrei para vocês aqui, conforme você for trabalhando as carreiras, vai virar isso daqui, ó. Tá? Então, aqui fica bem fácil a visualização do que é ponto meia. Veja, o ponto meia, ele faz esse Vzinho. Tá vendo? Olha. Cada ponto faz um Vzinho. Isso daqui é chamado de ponto meia, tá? Olha o avesso, gente, que ele é todo tricô. Olha só, o tricô, ele fica esses nozinhos aqui, ó. Tá? Então é assim que a gente distingue. Quando a gente olha um tricô, que a gente vê que tá com esses nozinhos aqui, a gente sabe que é ponto tricô. Quando a gente olha um trabalho que a gente vê isso daqui, a gente sabe que é ponto meia, tá? Ó. Então, se a gente for continuar aqui a trabalhar, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estava até agora fazendo o tricô de forma que é a forma americana que a gente chama. A forma americana, o fio do trabalho fica na mão direita, tá? Então, ó, e da mesma forma, olha só, a laçada de baixo para cima, tá? Então, quem faz tricô dessa forma é o método americano que a gente chama, tá? Ó. Perceba que eu cruzo a agulha da esquerda para a direita, ó. E a laçada de baixo para cima. Tá vendo? Ó, esse aqui é o método americano. Quem começa a fazer tricô vai escolher a melhor forma que se adapta, tá, gente? Não existe uma forma melhor e uma forma pior. Não. É a forma que você se adapta para trabalhar, certo? Esse aqui é o método americano. Eu trabalho... Deixa eu pegar aqui a minha trouxinha de fio aqui. Eu trabalho no método continental. O que é o método continental? É quando o fio fica na mão esquerda, tá? Além do fio estar na mão esquerda ou na mão direita, ou tem gente que começa a fazer tricô com fio no pescoço, independente da forma como você começa a aprender o tricô, e você vai levar isso para a tua vida inteira, né? Eu, Marcos, aprendi no continental. E é difícil eu fazer no método americano, tá? Eu não consigo mudar o meu método. Então é um método que você vai levar para a vida inteira. Independente da forma como você tricota, você tem que ter uma tensão desse fio que sai do novelo.
Se não, se você não tem tensão nenhuma, se você apenas segura o fio assim desse jeito, na hora que você for tricotar, olha só, o fio fica todo molenga aqui, olha. Você não consegue puxar o fio fica mole e o seu ponto meia vai ficar deformado. Então, independente da forma que você segura o fio, eu faço a tensão da seguinte forma. Ó, eu passo o fio no meu mindinho, tá vendo, ó? E passo no meu indicador. Então, eu fico com a minha tensão aqui, tá? Então, olha, quando eu vou tricotar, o fio fica esticado. Por quê? Porque o meu dedinho tá segurando o fio, tá? E agora eu vou tricotar da forma continental, mas nada muda. Repare o movimento que eu faço da esquerda para a direita e repare a laçada que eu vou dar na agulha, de baixo para cima, ó. O cruzamento da agulha é a mesma e a laçada na agulha é a mesma, de baixo para cima. Ó. De baixo para cima. De baixo para cima, tá? Ó. Só muda a posição do fio na mão, mas a forma de trabalhar, a forma de você cruzar o fio, pegando dessa forma e laçando, ela sempre vai ser igual para qualquer método de tricô, tá? Então eu terminei essa carreira pelo direito, que eu fiz ponto meia. Agora eu estou do avesso. Vou fazer no método continental, que é igual, tá? Olha, eu cruzo o fio agora, eu cruzo a agulha agora diferente. A agulha ela vem da direita para a esquerda e ela cruza assim, olha. A minha agulha na frente da outra, tá? A laçada é a mesma, olha só, de baixo para cima. E faço o primeiro ponto. Cruzo o próximo, olha só, de baixo, tá vendo que o fio já vem de baixo e com o meu dedo aqui eu ajudo o fio a descer para envolver a agulha, ó. Coloco, desço o meu dedo, coloco, desço o meu dedo, tá? Então, repare que o movimento da laçada, ela sempre é igual. Tá? Ó, pronto. Aí agora eu já vou fazer mais rapidinho, ó, porque daí quando você pega a prática, você já coloca, o dedo já baixa automático, é automático, tá, gente? O cérebro decora e você vai que vai, tá? E assim eu vou terminando essa carreira pelo avesso, que é o ponto tricô, porque eu quero o ponto de malha, lembre-se. Lembre-se disso, tá? Ó, pronto. Terminei toda essa carreira em tricô e aqui está o meu ponto de malha. Ó, aqui está o meu ponto de malha, beleza? Bom, então aqui você viu como é que a gente trabalha o ponto meia e você viu como é que a gente trabalha o ponto tricô. Eu recomendo para quem está começando, faça somente o ponto meia. Só o ponto meia. Tá? Não vire do avesso e faça o ponto tricô, porque daí são dois movimentos diferentes. Primeiro, faça só o ponto meia. Você vai ter um efeito diferente, você vai ter o cordões de tricô, que eu vou falar sobre isso com vocês também, ó. Tá? Esse aqui é o cordões de tricô, que é quando eu só faço o ponto meia, ó. Sai fazendo só ponto meia. Quando você pegar o jeito de como colocar agulha, de como laçar, aí você faz um outro quadradinho, só que daí, só em ponto tricô, tá? Só tricô, tá? Para você aí aprender e pegar o jeito só do ponto tricô, ok? Depois, gente, vocês fazem um ponto de malha, que é direito em ponto meia, avesso em ponto tricô, tá? Então, você vai ter quadradinhos assim para treinar aí o teu tricô, tá certo? Gente, eu passei um pouquinho aqui do horário, mas é porque a live, a primeira deu problema de travamento e eu tive que abrir outra, tá?
Antes de encerrar, gente, para a gente passar para os próximos pontos em outras lives, e na próxima live eu vou ensinar esse ponto também, eu quero falar para vocês sobre ponto meia torcido e ponto meia normal. E eu tenho certeza que vocês vão perceber a diferença entre os dois. Olha só. Esse ponto aqui é o ponto meia torcido. Este ponto aqui é o ponto meia normal. Tá? Ó, vocês conseguem perceber a diferença. Olha só, gente. Deixa eu focar. Ó, ponto meia torcido. Ponto meia normal. Tá? Então, assim, tem pessoas que fazem o ponto meia normal, como se fosse esse daqui, mas ela faz dessa forma. Ela faz o ponto meia torcido. É errado? Não, não é errado. Mas a gente tem que entender que ponto meia normal tem que ser assim. Ponto meia torcido tem que ser assim. Porque vai chegar numa fase do nosso tricô que a gente vai ler gráficos para trabalhar pontos que na receita pede o ponto meia torcido e a receita pede o ponto meia normal. Tá? Então, quem já faz o ponto meia torcido achando que é o normal, não vai conseguir trabalhar esse gráfico, ok? Porque eles são diferentes entre si, gente. A estrutura é diferente, ele fica mais apertado, esse daqui ele fica mais solto, tá? Então, tem inúmeros fatores que alteram a estrutura do trabalho. Ó, é a mesma quantidade de pontos que eu montei para fazer um, eu fiz o outro. Olha como o ponto meia torcido, ele fica mais apertado, ele fica mais tensionado, tá? Porque justamente a gente torce o ponto, a gente torce ele, olha. Dá para ver que uma perninha tá por cima da outra, tá? Na próxima aula, a gente vai entender como é que eu faço ponto meia torcido, tá? Como que eu passo desse ponto para esse daqui, certo? E aí, a gente vai também ver o que é o ponto cordões de tricô, que é esse daqui. Ó, como é que eu faço esse ponto de cordões de tricô, que ele é um ponto bem famoso, né? Muita gente gosta muito desse ponto. Vamos entender como é que a gente faz esse ponto cordões de tricô e como é que a gente vai misturar o cordões de tricô com o ponto meia, esse aqui é o torcido, com o ponto meia no mesmo projeto, tá? Aí você vai falar, nossa, Marcos, mas por que misturar? Por quê? Muita gente que começa o tricô estranha o ponto de malha porque o ponto de malha enrola. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo isso daqui, ó? Então, eu vejo muitas perguntas de iniciantes assim, gente, o meu ponto meia ele enrola, o que eu estou fazendo de errado? Você não está fazendo nada de errado, tá? A própria estrutura do ponto meia, ele enrola mesmo, tá? Ele vai enrolar, olha só. É da estrutura do ponto, tá? Quando a gente não quer que o ponto meia enrole, a gente coloca antes e depois cordões de tricô, tá? Que é o ponto que a gente vai ver na próxima aula, que é esse daqui. Misturando os dois, eu tenho um trabalho em ponto de malha, olha aqui, que não enrola. Olha só. Reparem aqui comigo. Aqui no centro é o ponto de malha. Neste lado e neste lado eu coloquei cordões de tricô. E olha o que acontece. Cadê que meu tricô está enrolando? Ó, ele fica reto, tá? Ele não enrola. Então, não é que você faz errado o ponto meia. Não é isso. Ele é assim mesmo. A gente dá jeito fazendo cordões de tricô
dos dois lados para que o trabalho fique reto, olha. Dessa forma. O ponto meia não enrola, tá? Ó. Aí ele fica retinho, tá? Isso vai ficar para a próxima aula porque a gente vai misturar os pontos aqui. A gente vai misturar ponto de malha com ponto cordões de tricô. Só que antes da gente misturar, eu preciso mostrar, ensinar e explicar o que é o ponto cordões de tricô para vocês, que é esta amostrinha aqui, tá? Gente, eu vou ter que encerrar agora, tá? Eu achei que eu ia poder ensinar mais coisas, mas por conta do tempo aqui, do horário, não vai dar, mas eu acho que deu para dar uma boa introduzida aí à arte do tricô. Eu vou virar para cá. Eu achei, sinceramente, que ia dar tempo, tá? De ensinar essas amostrinhas que eu trouxe. Não deu, não tem problema, tá? A minha intenção aqui não é ter pressa. É passar para vocês os fundamentos. Isso aqui é fundamento, gente, tá? Como é que faz ponto tricô, como é que é a laçada do ponto tricô. Na próxima quarta-feira a gente vai ver o que é ponto meia torcido, a gente vai saber o que é cordões de tricô, como é que a gente mistura os dois pontos dentro do mesmo trabalho, tá bom? Eu sei que muita gente daqui da live já faz tricô, eu sei disso tudo, eu quero agradecer o carinho, a presença e a audiência de todos vocês, tá bom? E para os novos que estão começando na arte do tricô, eu espero ter repassado para vocês os fundamentos, tá? E que vocês treinem em casa. Treina só o ponto meia. Entra na página do Bazar Horizonte, acha a live, coloca lá, assiste e vai fazendo. Só ponto meia. Faz um quadradinho só de ponto meia. Depois faz outro quadradinho só de ponto tricô, tá bom? Para vocês entenderem a mecânica do ponto meia, fio atrás, como que eu laço. Ponto tricô, fio na frente, como é que eu laço, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, gente. Até a próxima quarta-feira. E detalhe, eu vou reassistir essa live e as outras também, como sempre eu faço, tá? E eu vou anotando todas as dúvidas que surgirem dos iniciantes de tricô, tá? Quando eu ver que eu tenho uma pauta boa de perguntas, eu abro a live para responder todas essas dúvidas e perguntas, tá bom? Aí eu leio a pergunta, ó, fulano de tal perguntou isso, 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 e eu respondo, tá? Tá bom? Então, você tem dúvida, você já vai comentando aqui no campo de comentários. Já vai deixando aí as tuas perguntas, tá bom? Que eu vou fazer uma pautinha só respondendo perguntas. Gente, o Bazar Horizonte vai fechar a cortina aqui na minha cara, eu tô falando demais. Eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima. Bom tricô!